Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rossio. Os queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 30º domingo do tempo comum. O tempo passa em 30º domingo. Quer dizer que daqui um mês acabou o ano litúrgico. São 34. Já estamos na reta final de mais um ano litúrgico. E esta liturgia da palavra hoje, eu gosto tanto desse Salmo 125. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Você já tinha ouvido esse salmo, sim ou não? Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quantas vezes você já viveu isso? Sacrifício, renúncia por um bem maior, por um objetivo. Sofreu, foi doído, mas você colheu. A vitória veio. Isso é em tudo na vida, gente. É na saúde. Para a gente ter boa saúde tem que cuidar. E às vezes fazer um sacrifício para passar num concurso, num vestibular, numa prova. Quantas vezes você tem que sacrificar, abrir mão de passeio, de lazer, de festa, e ficar ali, mas depois que você consegue, é a vitória, é a alegria. E assim é a nossa vida. Não se iludam com os atalhos, não se iludam com os caminhos fáceis, não se iludam com as propostas enganosas do mundo. A vida aqui neste mundo também é isso. Nós estamos aqui semeando, semeando. A vida do ser humano é um semear.
E às vezes a semeadura, o que nós temos são as lágrimas, é o cansaço, é a lida do dia a dia, são as incompreensões, são as provações. Mas os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Saiba, chegará o momento de você colher os frutos de tudo que você semeou nesta vida, mas principalmente na eternidade. Portanto, se zombarem de você enquanto você está semeando, porque tem gente que não semeia não. Tem gente que não semeia, que não faz por onde, e zomba de quem está querendo fazer o seu caminho e chegar ao porto seguro. Mas não se deixe levar, faz parte do processo também. Muitas vezes essas contrariedades, mas sabendo que se estamos no caminho do Senhor, o que Deus tem preparado para nós é aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não são capazes de ouvir, mas são as bênçãos de Deus. Segunda leitura, que daria também, né, por si só um estudo, né, maravilhoso, que fala do sacerdote. A carta aos Hebreus, onde Paulo vai trabalhar essa teologia do sacerdócio. Os sacerdotes já existiam no Antigo Testamento, mas lá da religião judaica, não é o nosso sacerdócio. E o sacerdote lá no templo, ele tinha uma função que era o quê? Receber os animais que seriam sacrificados no rito do holocausto, do sacrifício, para expiação dos pecados do povo. Então essa era a função dos sacerdotes do templo. E Paulo vai dizer que Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, ele se torna o sumo e eterno sacerdote. Sumo, o maior. Não há ninguém acima de Cristo. E eterno, porque depois dele não há outro sacerdote. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Mas então, por que padre, que então na igreja, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no cristianismo, o sacerdócio existe? Jesus não é o sacerdote, não é o sumo sacerdote? Sim. Os sacerdotes do Novo Testamento, os sacerdotes da Igreja de Cristo, não são sacerdotes por si, mas eles são sacerdotes por participação no único sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Eu, como padre, a partir do momento que eu fui ordenado, eu estou ligado, eu estou linkado a uma conexão entre mim e Jesus, que é ontológica, que é existencial, que me capacita então a ser chamado de sacerdote, porque Jesus é o único sacerdote. Nós o somos por participação. Claro que todo batizado também tem o seu sacerdócio universal, mas ministerial, os ministros ordenados que recebem o segundo grau da ordem, que é o presbiterato. E veja você, o sacerdote é tirado do meio dos homens. Então a gente sai do meio do povo, a gente não é anjo que cai do céu. A gente tem família, né? A gente tem uma história de vida. Então ele é tirado do meio dos homens e instituído a favor dos homens. No que? Nas coisas que se referem a Deus. Para o quê? Oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Quais são os dons e sacrifícios que o sacerdote católico oferece pelos pecados do povo? Qual é? A Santa Eucaristia, a Santa Missa,
é o sacrifício de Cristo que nós oferecemos. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro. Por quê? Porque Ele mesmo está cercado de fraquezas. Né? Olha que coisa interessante. É Paulo falando do sacerdócio. O sacerdote, mesmo instituído para oferecer sacrifícios em favor do povo, ele não está mais isento e imune de fraquezas. É isso que é importante às vezes a gente falar sobre isso, porque às vezes também há essa mentalidade, né, do padre que tem que ser super-homem, do padre que tem que ser assim irrepreensível, que não tem uma mancha mais, já virou anjo. Mas nós sabemos a realidade, que mesmo em meio às suas fraquezas, ele, instituído por Deus, conectado ao sacerdócio de Cristo, tem uma missão sobrenatural, uma missão de, na oferta dos sacrifícios, trazer salvação, perdão para os pecados do povo. Por isso ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Quer dizer, ele também tem pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus. Então não é uma coisa assim que alguém resolve, eu vou ser sacerdote. Eu tomei uma decisão. Sim, claro que você pode sentir um chamado, mas quem tem que avalizar, quem tem que carimbar, vamos dizer assim, quem tem que dar o aval a esse chamado é a igreja. Ninguém deve atribuir-se esta honra, a não ser quem foi chamado por Deus, e Deus chama através da sua igreja. De modo que também Cristo não se atribuiu esta honra, mas foi aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, o sacerdócio é uma maravilha, uma beleza, é algo assim. Os santos dizem, né? São João Maria Vianney mesmo, né, vai dizer, se vê um anjo sacerdote, cumprimenta primeiro o sacerdote, o santo vai dizer, se o sacerdote soubesse quem ele é, ele morreria. E essa é a realidade, né? Porque se nós pensamos bem, pelas nossas mãos, o perdão dos pecados, pela nossa palavra, Deus desce e se faz presente sobre este altar, o cordeiro imolado, o mesmo sacrifício lá no Calvário, aqui de modo incruento, mas unido ao sacrifício cruento da cruz, sacrifício de sangue. Isso é grande demais. Por isso, em primeiro lugar, amar os sacerdotes. Em segundo lugar, rezar por eles, para que em meio às suas fraquezas e seus próprios pecados, eles consigam buscar a santidade. Eles consigam crescer e amadurecer espiritualmente. E eles cumpram a missão que lhes foi confiada pelo Senhor com zelo. Que a palavra de Deus nos ajude a compreender esse mistério, que é a beleza do sacerdócio católico. Meus irmãos e minhas irmãs, a figura que hoje nós temos neste Evangelho de São Marcos, a figura de um cego. Qual era o nome dele? Você prestou atenção? Sim ou não? Bartimeu, filho de Timeu. Cego, mendigo. Vivia pelas estradas de Jericó, esmolando, pedindo esmola. As pessoas
que tinham deficiência no tempo de Jesus. Claro que ainda hoje, né? Mas no tempo de Jesus era uma situação muito sofrida, tendo em vista o sistema de marginalização social. Eles eram vistos como pessoas amaldiçoadas por Deus. Se eles tinham a cegueira, uma paralisia, uma surdez, a mentalidade era, eles fizeram algum pecado muito feio, então Deus está castigando, então tem que deixar sofrer. Era essa um pouquinho a mentalidade. Portanto, veja que este homem, ao ouvir que Jesus está passando, ele encontra em Jesus aquele que pode lhe dar um novo sentido para a sua vida. E portanto ele começa a gritar. Não foi pedir, não foi assim cutucar, falar baixinho, não. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ou seja, o Messias, que eu sei que você é o Messias esperado. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quanto mais ele gritava, o que as pessoas falavam? Quieta, não incomoda, está estrovando, ceguinho. Deixa Jesus em paz. Se ele quisesse te ajudar, já tinha vindo, ele já ouviu. O que ele fazia? Quietava, gritava mais alto ainda. E quantas vezes o mundo quer fazer isso conosco, sim ou não? Você quer buscar a Deus, a sua alma tem sede de Deus, e o mundo quer te calar, e as pessoas querem te dizer: não vale a pena, não perca seu tempo, venha conosco, venha curtir, venha isso, venha aquilo. Mas é assim que nós temos que fazer, meus irmãos, como Bartimeu. Quanto mais tentarem nos calar, grite mais alto, manifeste a sua fé, que Deus te ouvirá. Quando enfim Jesus, ouvindo os gritos, disse, o que Jesus disse? Chama, traz ele. Aí a pergunta que não quer calar, né? Mas por que o bendito Jesus não foi até lá? Coitadinho, não enxerga. Seria um sacrifício para ele até Jesus. Imagina o cego lá tropeçando pelo meio do povo, e Jesus: chamai-o, trazei ele aqui. Ou seja, na vida nós também temos que fazer a nossa parte. Não é só ficar esperando de braços cruzados. Mas tem um outro sentido, que é o quê? Aqueles que trazem para Jesus. É a igreja. São vocês, campistas, que estão trabalhando. A missão que vocês vão cumprir esta semana nada mais é do que isso. Jesus está dizendo lá para aqueles que preencheram a ficha, que deram o nome: chamai-os. Eu tenho maravilhas para fazer na vida deles. Eles estão cegos, mas eu quero dar-lhes a visão que eles não têm. Mas é preciso de alguém que os traga. Mas é preciso alguém que os conduza pela mão. Mas é preciso de alguém que cuide, até que eles possam ter a oportunidade. É disso que se trata, meus irmãos. Esta é a missão da igreja, esta é a missão de uma pastoral, esta é a missão de uma catequese, esta é a missão de um padre, esta é a missão de um agente de pastoral. Trazer, chamar, conduzir, para si, não, para Cristo. Quando eles chegam até aquele homem, diz: coragem, levanta-te, Cristo te chama. Aquele homem, o que ele fez? Ai, me ajuda aqui a levantar, eu não estou enxergando bem. Foi isso que aconteceu? Sim ou não? O homem deu um pulo, o cego pulando, deu um pulo, quase que já foi curado ali mesmo. O pulo
que nós precisamos dar na vida. Ele pega a capa, ele usava uma capa. Por que a capa? Porque a capa identificava, é mendigo para ganhar esmola. Se não tem a capa, não ganha esmola. Ele pega aquela capa e joga longe, para dizer o quê? Nunca mais essa vida. Para que eu não volto mais, porque eu serei curado. Porque Jesus tem o poder para isso. Quantas vezes as pessoas, nós somos Bartimeu, e nós estamos com tantas capas sobre nós, para receber as esmolas deste mundo, para receber as migalhas deste mundo, migalhas de afeto, migalhas de amor, migalhas de prazer, migalhas de sensações boas, de bem-estar, e a gente vai de migalha em migalha, se afundando cada vez mais, e a gente vai de esmola em esmola que o mundo nos dá, ficando mais vazios. Chegou a hora de jogar essa capa, chegou a hora de se levantar, chegou a hora de pular, porque Deus tem mais para a tua vida. Somos nós, meus irmãos. Você pode ter a sua visão perfeita, mas se você não está em Cristo pela fé, nós somos os piores dos cegos. Bartimeu vai até Jesus, e quando está diante do Senhor, que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. Quem estava ali em volta deve ter achado graça, né? Ah, Jesus, acho que ele quer um carro novo, né? Acho que ele quer passar no concurso. Senhor, que eu veja. Eu quero. Vai, a tua fé te salvou. Ele foi? Sim ou não? Não, ele não foi, porque daquele dia em diante a vida dele era Jesus, porque daquele dia em diante a luz era Cristo, e ele passou a seguir a Jesus para nunca mais voltar. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. A nossa luz é Jesus, e quando a gente encontra, a gente não quer mais voltar para a mendicância, a gente não quer mais voltar para o mundo, a gente não quer mais voltar para a lavagem de porco do filho pródigo, a gente não quer mais voltar para os lixos que nos são vendidos como caminhos de felicidade. Não, joga a capa. Deus tem mais para a minha vida. A tua fé te salvou. Põe a mão no teu coração e reze comigo. Jesus, eu sou esse Bartimeu, e hoje eu estou aqui, e o Senhor preparou essa pregação porque eu precisava ouvi-la. Eu estou aqui, Senhor, ouvindo o teu chamado, e quero ir ao teu encontro, na santa comunhão, na santa Eucaristia. Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, Senhor, que eu veja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.